um prazer enorme participar novamente das suas reflexões matinais. Gratidão. Gratidão minha, um prazer muito grande te ter aqui, né? A Linha, além de uma amiga e paciente, ela também é uma pessoa do meio empresarial, uma larga experiência também, uma estudiosa da saúde, né? Isso é muito importante ressaltar que ela tem um trabalho já como coach, né? E então a gente debate muito esses temas, né, Lin? E aqui agora é uma oportunidade da gente também escutar essas perguntas mais de perto e transmitir para os amigos aí que estão acompanhando a gente, né? Bom dia a todos aqui que estão entrando, né? E vou passar a palavra para você inicialmente. Olha, continuando um pouco o assunto que ontem foi abordado sobre a grande obra de Hahnemann, o Organon. Isso, Organon da arte de curar. E ali encerra toda a teoria, encerra toda a fundamentação da homeopatia. E aí, você explicou muito sobre o princípio vital e explicou também sobre a influência dinâmica, né, nos remédios que funcionam, como eles atuam para que o corpo volte a funcionar em harmonia e combata e venha a cura. Sim. Então foi muito importante tudo isso. E uma das suas colocações, onde realmente é bastante complexo entender a imaterialidade, entender tanta coisa que você explicou sobre essa influência dinâmica, e você fez uma afirmação, assim, você falou, os melhores remédios se encontram nos maiores venenos. Então, diante de toda essa atuação da influência dinâmica, diante desta cura que se faz através dos remédios homeopáticos, eu tive a curiosidade de pensar assim, de onde provém a matéria-prima para a manipulação desses remédios? Do reino animal, vegetal, mineral? Eu queria entender todo esse mecanismo aí. Muito importante a sua pergunta, viu? Até porque, atualmente, para combater a pandemia do Covid-19, nós usamos uma substância que é um grande veneno, que é o arsênico. Na verdade, ele é homeopático, a gente chama ele de arsenicum album, que é uma latinização do nome, porque nós não estamos usando a substância em quantidade ponderal material, porque o método homeopático é o famoso método das diluições e dinamizações. Então, vou explicar um pouco isso, porque é muito importante, que muitas pessoas ficam com medo. Mas não é assim em todo medicamento. Os medicamentos são drogas. Eles têm que ser usados com prescrição médica e na quantidade adequada. Se a gente usar muita Novalgina, vai dar uma gastrite, no mínimo, porque o anti-inflamatório ataca o estômago. Ou se a gente usar muito AS, que é vamos dizer que são medicamentos comuns, né? Então, é muito importante que a gente tenha um uso orientado, né? E o Hahnemann, desde o início, o Hahnemann é o criador da homeopatia, que é isso que, como você já colocou aí, a importante obra dele, o Organon da Arte de Curar, onde ele explica tudo, inclusive como se fazer o medicamento e como se dá o medicamento de forma segura. Então, o que ele procurou desde o início? Dar medicamentos que comprovadamente funcionassem, fossem princípios ativos, potentes. Então, ele inicialmente começou pesquisando aquelas drogas que mais agiam no corpo humano. E entre elas, os venenos, porque são os venenos o que mais prontamente atinge o nosso organismo. São as intoxicações. Então, ele começou a olhar para as intoxicações. E o arsênico, por exemplo, que eu já falei, né, era muito importante para o alemão. Por quê? Eles punham arsênico na cerveja e no vinho para alterar o sabor,
para deixar ele mais interessante. Como hoje as indústrias fazem as bebidas para a gente viciar nas bebidas, né? Então o arsênico era usado, só que ele é um veneno, então era muito perigoso. Então o governo incentivava muito pesquisas, o governo alemão, para que se produzisse uma cerveja pura. Até hoje as melhores cervejas são alemãs, são puras, fermentadas na garrafa, não pode ter nenhum tipo de aditivo. E o Hahnemann foi um grande estudioso e ele chegou a detectar o arsênico em doses infinitesimais. Ele foi um grande químico. Então ele pôde comprovar que existiam métodos onde a gente podia detectar, mesmo em pequenas quantidades, né, os venenos. Então, quando ele começa a utilizar os medicamentos e ele quer utilizar essas substâncias, né, a primeira substância que ele experimenta é a quina, que é do famoso quinino, que agora tem a tal da hidroxicloroquina. Então, o Hahnemann, já 220 anos atrás, já sabia isso de trás para frente. Ele experimentou, e ele experimentou nele mesmo. Então, como ele sabia que era uma substância que envenenava, o que ele fez? Usou baixas doses, então ele foi buscando diluições até o ponto onde ele tinha a menor quantidade possível para o maior efeito possível. E no meio desse caminho dessa pesquisa, ele descobriu uma coisa muito importante, que se ele imprimisse agitações no medicamento, ele despertava o poder medicamentoso através ou da trituração ou das sucções, que são agitações firmes, né? Com o frasquinho, nesse veículo que contém o medicamento. Esse veículo normalmente é água e álcool de cereais. Então, o que ele foi descobrindo? Um método de despertar as virtudes do medicamento, eliminando a toxicidade, né? Então, isso permite que a gente use na homeopatia todos os tipos de substância, desde substâncias ditas inertes no corpo, por exemplo, a sílica, ou substâncias pouco ativas, como é o pó do licopódio, que é de uma planta, ou muito pouco, que existe efeito só que em grande quantidade, por exemplo, o sal marinho, que quando dinamizado, vira o natrum muriático, que é um dos principais medicamentos homeopáticos. Ou a silícia, a sílica vira silícia, que é um medicamento enorme da homeopatia. Então, ele descobriu depois, ele começou olhando as intoxicações, mas depois ele percebeu que qualquer substância que fosse tratada pelo método homeopático despertava os poderes medicamentosos. Então, o que isso significou? Que a homeopatia utiliza todos os reinos, mineral, vegetal, animal, né? Também tem, por exemplo, secreções que a gente usa, a gente pode fazer medicamento, de substâncias do corpo, não só dos animais, como é, por exemplo, o apis, famoso apis mellifera, é feito da abelha europeia, a abelha inteira. Ou a gente pode pegar e usar só o veneno da abelha, que é um outro medicamento. Então, a homeopatia ganhou com isso uma gama muito grande de possibilidades. Então, inicialmente, o Hahnemann experimentou cerca de 200 medicamentos. Mas hoje em dia existem mais de 5.000 medicamentos descritos e muito mais em estudo. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, né, a flora e a fauna, nossa, inexplorada. Muita coisa para ser descoberta. Então, muito tratamento ainda está difícil, porque a gente ainda não tem os princípios corretos, porque eles ainda estão por estudar. Então, a humanidade ainda tem um caminho grande de desenvolvimento da homeopatia. Doutor Walter, então isso suscita em mim uma curiosidade. Existem, já que é uma gama tão grande de remédios, né, homeopáticos, existe incompatibilidade entre um remédio e outro?
se usado juntos, ou antes, depois, porque na alopatia existem remédios que dão uma interação medicamentosa, isso tudo. E na homeopatia, tem alguma incompatibilidade entre um e outro? Sim, existe esse estudo clínico de medicamentos que podem ser ou não utilizados após um ou outro. A experiência vai indicando. Normalmente, então, o homeopata, ele dá um medicamento, uma dose, e ele espera essa dose esgotar totalmente o seu efeito, para então entrar com outro medicamento. É que, por exemplo, se for um caso crônico, a gente vai estar observando isso em várias semanas ou meses. E se é um caso agudo, nós vamos estar observando isso em horas. Então, pode ser que na mesma hora a gente tenha que mudar o medicamento, porque daí o organismo está reagindo agudamente. Mas se for uma reação crônica, a gente tem que observar cronicamente e normalmente dar um medicamento por vez. Então, isso é a linha que o Hahnemann criou, que a gente segue, que é o unicismo, que a gente vai usar um medicamento homeopático a cada vez, porque quando a gente mistura os medicamentos, por exemplo, num complexo homeopático, então você pode colocar medicamentos que têm sintomas antagônicos, e um pode anular o outro, ou dar efeitos que nós nem conhecemos, porque não foram experimentados. A mesma coisa acontece na alopatia, porque o organismo é o mesmo, né? Então, o homeopata, ele sabe o uso do antibiótico, ele sabe o uso do antitérmico, ele sabe o uso de um corticoide. Mas não existem experiências dos três juntos, o que acontece. Então, o que a gente observa muitas vezes? A pessoa com uma receita muito grande de medicamentos. Eu cheguei a pegar agora, na época do Covid, paciente com 8 medicamentos prescritos. 8 medicamentos. Sendo que ele estava doente. Não sei como é que ele ia digerir esses medicamentos, né? Mas, assim, ninguém nem sabe que interações têm esses medicamentos. E o homeopata, como ele se garante? Dando a cada vez um medicamento, um por vez. Então, a gente pode mudar à vontade, contanto que a gente perceba que mudou o quadro de doença. Então, daí mudam os sintomas, ou seja, a reação do organismo está se expressando de forma diferente. Então, a gente usa um novo medicamento, né? Então, é muito importante isso, porque existem linhas homeopáticas diferentes. E existem médicos homeopatas que misturam o medicamento. Então, isso não é correto. O Hahnemann, por exemplo, ele teve essa experiência. Então, ele debelou uma epidemia de crosta láctea, que é aquela casquinha que dá na cabeça do bebê, que é muito comum. Ele pegou lá uma creche que estava com uma epidemia disso, e dava umas crostas, caía o cabelo das crianças, e ficava entre o sulfuro e o calcária. E ele, então, ele deu os dois medicamentos e ele acabou fazendo uma experiência de juntar os dois medicamentos, o sulfuro, que é o enxofre, e o calcária, que é o carbonato de cálcio da concha do mar, de uma concha específica lá do mar. E ele criou, ele percebeu que ali foi criado um novo medicamento, que não era nem sulfuro, nem calcária, nem a soma dos dois. Então ele chamou de hepasulfuris calcária, que é um medicamento clássico da homeopatia também. Então ele percebeu que não, que a gente tem que experimentar. Se você quiser misturar, você pode misturar, fazer uma patogenesia, que é uma experimentação, colher os sintomas e usar de acordo com o princípio homeopático. Senão não vai dar o efeito que a gente está falando. Sempre efeito vai dar, porque os medicamentos são drogas e as drogas atuam no organismo sensível. Então, não adianta a gente falar, por exemplo, vamos usar ivermectina para tratar a Covid. Besteira. Não, mas a gente deu e melhorou X pessoas. Não. Compare, por exemplo, nesse caso, com ficar no isolamento. Ficar no isolamento, a gente sabe que dá 80% de proteção. Então, ivermectina tem que ser melhor que 80% de cura.
E não é isso. Então, é uma besteira. É uma droga que está intoxicando. A mesma coisa a cloroquina. No caso do arsênico, nós estamos publicando trabalhos agora que a gente chegou numa efetividade de 97%, 97,5%. Isso significa que é muito mais do que os 80% de ficar em casa quietinho. E nós obtivemos esse índice com pessoas que estavam trabalhando na rua, que eram os grupos sensíveis. Principalmente homens, que são os mais sensíveis, com comorbidades, com pressão alta, diabetes. Então, quer dizer que a gente conseguiu, efetivamente, criar uma proteção. Então, o trabalho é muito sério. A gente tem que fazer trabalhos justamente para demonstrar cientificidade, né? Que é a polêmica agora das vacinas, né? Porque a gente quer uma vacina que funcione, não uma porcaria qualquer só para a gente tomar porque a gente está com medo. Porque se eu tomar uma coisa errada, o meu organismo vai reagir contra. Então, nós precisamos de um medicamento muito bem estudado, muito bem feito, e a gente sabe que isso demora, né? Mas que seria uma coisa muito boa para o nosso momento. E a homeopatia? A gente faz a profilaxia, né? Com no caso agora, com o mesmo medicamento que está tratando, que é o famoso arsênico aí que a gente está falando. Então, o arsênico, ele vem do veneno arsênico, só que o arsênico, um álbum, ele é dinamizado e usado na 30ª potência. Significa o quê? Que nós fizemos 30 passagens de diluição de uma medida para 100, uma proporção de 1 para 100, 30 vezes, e a cada passagem nós fizemos 100 sucções para dinamizar. Então é altamente diluído e dinamizado. Então é muito bonito, né? Ah, pode falar, pode falar. Quanto a essa dinamização, tudo isso, eu gostaria de entender, quando vocês aumentam a dose ou diminuem, significa a anamnese que o médico faz, por exemplo, se é CH30, CH6, aquela nomenclatura toda que vocês dão, é de acordo com a anamnese do médico e não da doença em si, do sintoma, como funciona isso? Sim, porque a escala de potência, né, centesimal, por exemplo, são o CH e o numerinho é qual grau de potência. Então, por exemplo, CH30 é isso que eu falei, 30 passagens, né? Então, como é que a gente sabe? Clinicamente, existem esses estudos que a gente já tem da experiência clínica, são 220 anos de uso da homeopatia, desde o Hahnemann até aqui. Então, a gente tem muita experiência de perceber, para aquele caso específico do paciente, qual o medicamento melhor indicado. Então, se é agudo, se é crônico, se é uma criança, se é um idoso, se tem uma situação especial ou não. Porque o nível de energia vital é uma coisa subjetiva e o médico tem que usar uma arte para ele conseguir ver o que é melhor para o paciente naquele momento, né? Então, esse é um tema que a gente podia discutir numa outra vez, Lin, que o tempo foi aqui, né? E já estamos aqui há 25 minutos, né? Poxa vida, olha, eu sei que seu tempo é apenas de reflexões, não dá para que a gente estenda tanto, mas eu gostaria, numa outra oportunidade, de continuar falando a respeito. Sim, sim. Vamos continuar. Eu estou convidando a Lin aqui, já vou convidar por ela aqui na Berlinda, ao vivo. Eu estou convidando ela para ver se a gente sempre vai fazendo essas reflexões aí também juntos, né? Numa interação, eu estou achando muito bacana. E então vamos combinar um outro momento. E eu queria dizer também que eu vou, para outubro, preparar um curso para paciente, que é para a gente discutir em profundidade todas essas questões. E daí eu vou divulgar em momento oportuno, né? A gente vai ficar sabendo. E é muito bacana que você perguntou, porque são questões que quem se trata ou se interessa em conhecer a homeopatia,
não vai conseguir parar, fazer um curso de medicina para entender o que é melhor. Então, a gente tem que fazer uma discussão, a pessoa adquirir conhecimentos, no mínimo, vai ficar mais culta, porque vai saber o que é homeopatia, né? Entender o tratamento, né, doutor? Sim. Mas eu queria muito te agradecer, Lin, e já deixar o convite, então, para um próximo encontro, né? E agradecer também todas as pessoas, os amigos que estão nos olhando aí. Teve algumas questões que não deu para a gente tratar dessa vez, mas que pode, com certeza, vão ficar aí de gancho, né? Para a gente, numa próxima oportunidade, trabalhar, né? Então, doutor, muito obrigada pelo convite. Sem dúvida, para mim, é um aprendizado enorme e até uma próxima vez. Quero agradecer a todos que ficaram conosco aqui e muito obrigada pelo grande aprendizado que eu tive. Até uma próxima. E aqui um beijo para todos. Tchau, Li. Tchau. Até logo.